Mensagem especial para Libra. Olha, enquanto eu embaralhava essas cartas aqui, Libra, eu senti uma energia muito silenciosa, mas muito profunda, como se tivesse algo mudando dentro de você aos poucos. Não aquela mudança explosiva, mas aquela mudança interna que começa bem devagar. E quando você percebe, você já não é mais a mesma pessoa. Mas antes de eu começar essa mensagem, me conta aqui nos comentários da onde você está falando e como está o clima aí na sua cidade, porque aqui no Paraná a temperatura despencou completamente e está muito frio. Aquele friozinho, sabe, que dá vontade de ficar bem quietinha, refletindo sobre a vida, tomando um café, um chá bem quente, um mate, né, que eu também aqui tomo muito mate. E olhando essas cartas aqui, eu senti exatamente essa energia mais introspectiva, mais aconchegante, também para que Libra use esse momento para ficar mais reflexiva, mais quietinha. E com esse friozinho, né? Nada melhor do que isso. Mas, antes da gente continuar na mensagem, olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem aqui desse canal. Eu sou a Miriam dos Anjos Macedo, terapeuta vibracional sistêmica, e estou aqui trazendo mais uma mensagem especial para o signo de Libra. Se você tem signo de Libra no seu mapa, ou se você chegou aqui por acaso, caiu de paraquedas nesse vídeo, esse vídeo também é para você. Essa mensagem, de alguma forma, foi guiada pelos anjos, pelos arcanjos, para que você chegasse até esse vídeo. Então, a vibração que abriu aqui essa leitura foi da aceitação, em 350 Hz. Aceitação. Eu gosto muito dessa frequência porque a aceitação não significa você desistir, mas significa você parar de lutar contra aquilo que, no fundo, você já percebeu que precisa mudar. E olha como isso aqui aparece nas cartas. Porque essa carta do Eremita, que abriu a sua leitura, ela fala muito sobre recolhimento, sobre sabedoria, sobre o silêncio interno. E eu sinto que muitos librianos estão entrando nesse momento de reflexão muito forte. Como se a vida estivesse pedindo: calma, observa melhor antes de continuar. Como se você estivesse realmente entrando nessa estação do inverno, sabe, de recolhimento. Talvez você tenha passado muito tempo tentando agradar todo mundo, tentando manter um equilíbrio em situações que já estavam desgastando muito você, testando, né, tentando às vezes sustentar relações, ambientes ou responsabilidades muito além do limite. E agora a tua alma está pedindo para você descanso, porque essa alma está cansada. Não necessariamente cansada fisicamente, mas cansada emocionalmente. E aqui vem o 6 de espadas. Esse 6 de espadas fala exatamente sobre essa travessia, uma saída de um ciclo difícil. Você saindo dessas águas para novas águas, uma mudança mental, emocional. Só que aqui é uma carta que não mostra uma mudança rápida. Ela mostra uma mudança consciente, porque o barquinho, né, ele vai devagarinho, ele não vai rápido, não é um cavalo que tá aqui, não é uma lancha, né? É um barquinho com remo. Então, essa mudança não é rápida, ela mostra que é uma mudança mais consciente, mais tranquila, como alguém que finalmente entende que não pode continuar vivendo presa na mesma dor, preso no mesmo lugar. Ela precisa se movimentar, mesmo que a passos lentos, mas ela precisa se movimentar. E aqui o que mais me chamou a atenção ainda nessa leitura foi esse rei de paus. Porque depois desse período mais introspectivo, a espiritualidade mostra uma retomada da sua força,
da sua direção, da sua confiança. Olha como esse Rei de Paus mostra ter poder. Você se colocando, né, nesse lugar de que eu tomo a direção da minha vida, eu consigo reconquistar a minha própria autoconfiança, como se você estivesse se reencontrando dentro de si mesmo, de si mesma, voltando a sentir a vontade de construir coisas, vontade de se posicionar, de acreditar mais em si. Só que aqui no conselho final ficou no fundo do deck a Rainha de Paus. E isso para mim significa que enquanto o Rei de Paus traz a ação, né? Porque o rei é masculino, traz ação, a Rainha de Paus traz presença. Ela não precisa provar força o tempo inteiro. Ela não precisa ser esse trator, né? Que é o rei, que vai lá e faz, acontece, ai, ai, ai. Tem que ter um equilíbrio. Olha, exatamente aqui, ó, Rei de Paus e Rainha de Paus. Só que aqui tem muito fogo, então precisa ter um equilíbrio. Então, a Rainha de Paus, como conselho, vem aqui dizendo que você não precisa provar força o tempo inteiro, porque você simplesmente sabe quem você é. Você não precisa estar provando o tempo todo para o tempo inteiro para as pessoas quem você é. Simplesmente você é. E talvez essa seja uma das maiores lições para você de Libra agora. Você não precisa se diminuir para manter a paz. Você não precisa se diminuir para se sentir confortável com todo mundo. Não precisa apagar a sua essência para você ser aceita. Você não precisa carregar tudo isso sozinha, somente para merecer amor. A espiritualidade está mostrando aqui que existe uma versão sua muito mais forte nascendo. Mas ela nasce justamente quando você começa a respeitar mais aquilo que você sente. Através da tua parte mais feminina, da tua parte mais sensível. Então, não tenha medo desse momento mais silencioso, não tenha medo dessas mudanças internas acontecendo, não tenha medo de se afastar daquilo que já não combina mais com você e com a sua energia. Porque algumas fases terminam em silêncio mesmo. Só que a gente precisa aceitar que é hora de finalizar e seguir com o nosso barquinho, mesmo com passos lentos, mas em direção a algo que faça mais sentido para você nesse momento. E aos poucos, essa nova versão sua vai começando a surgir. Quando você aceita, quando você não tem medo, quando você começa a fazer as mudanças necessárias e começa a se afastar de tudo aquilo que não serve mais. Então, essa foi a mensagem para você hoje, Libra. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, compartilha, deixa aqui o seu like, comenta para mim aqui embaixo o quanto essa mensagem fez sentido para você, se ela trouxe algum benefício, né? Se realmente tocou no seu coração, para que também você possa ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas, porque muitas pessoas às vezes precisam ouvir o que foi dito aqui. Então, me contem aí como está o tempo da cidade de vocês, porque aqui, né, no Paraná, como vocês podem ver, a minha blusa aqui bem quentinha, porque olha, o frio chegou com tudo mesmo. E se você sentir um chamado para uma leitura personalizada, um tratamento energético, ou quiser adquirir ainda o oráculo Frequência Vibracional, que é esse aqui, que tem todas as cartas, eu mesma criei e canalizei, está disponível para você aqui na descrição desse vídeo o link para entrar em contato comigo. Um beijo no seu coração e até a próxima mensagem. Gratidão!